Qual é, rapaziada? Aí, gurizes da nossa Caxias, do nosso Rio Grande, do nosso Brasil e do mundo inteiro. Tá começando mais um programa Tá na Rede. Solta a vinheta, produção. Chegando então mais um programa Tá na Rede, episódio 6, vindo com os apoios de Erva Mate Jacutinga, Borges Esporte, treinamento funcional e nós aqui do Americão. Como é que tá, Diego? Tamo bem, Cabezito. Mais uma semana que passamos, sobrevivemos, estamos inteiros e ó, tamo dando-lhe, né, Cauê? Tamo dando. Estamos dando-lhe até contra o vento. Mais uma semana que entramos em um novo episódio hoje do Tá na Rede, fazendo o desafio Quartete. As dicas do Americano e esse projeto que tomou grandes proporções, que é o Joga Junto, Diegão. Ainda bem que entrou projeto na nossa caminhada e que tá tomando um pouquinho de tempo nosso, né, Cauê? Estamos achando o que fazer agora nessa quarentena. Agora que voltou a bandeira laranja pra nós, tá ficando bom, se Deus quiser. E estamos fazendo coisa boa, né, gente? Estamos ocupando nosso tempo, não é com qualquer coisinha, é com uma boa ação de doação e arrecadação de alimento para quem está precisando aí na epidemia do Covid-19. E rápido e rasteiro, vamos começar então com as notícias do nosso programa, Diegão. Podemos adiantar então, Diegão? Resultado da Liga Nacional de Futsal de Games. A gente falou no programa passado, né, ou retrasado, já não consigo ter uma boa memória. Tantos episódios. Mas saiu o campeão, né? O campeão tá retornando à Liga Nacional de Futsal e já começou com o pé direito no game. Já começou bem o Praia Clube de Uberlândia. Zazá, o jogador. Foi o campeão, né? Ganhou do Joaçaba na final, né? Na semifinal ganhou do Jaraguá na final. Isso aí. Bebê, jogando com o Brasil. Era de seleções. E nem era o time dele, homem. Foi bem rico aí. Parabéns então pro Zazá do Praia Clube, que de alguma forma ganhou alguma coisinha, né? Se tá jogando, tá ganhando. Os caras falam que não vale, mas título é título. O Inter, o último título do Inter foi o campeonato de videogame, comprando futsal. Foi o Inter, foi ele. Diz que o presidente até queria aumentar o valor do passe dele, que ele ganhou o campeonato de videogame. Seguindo na programação sobre futsal, Diegão, temos também uma reunião. A gente falou da reunião da Liga 1. Essa semana passada teve a reunião da Liga 2, Diegão. Que podemos adiantar e podemos prever, não é uma certeza, sobre o formato da Liga Gaúcha 2. Ela vai ser, Cauezito, vai ser dividido. Os clubes não tá confirmado ainda, mas é uma previsão que eles tiveram para ter uma base de como vai funcionar. Primeiramente, com o início previsto para setembro, sendo que das 12 equipes eles vão dividir em 3 grupos de 4, aí dando uma regionalizada na competição, né, Cauezito? Exatamente, Diegão. Vai ser regionalizada novamente, sem rebaixamento, né? Uma previsão. E é claro, a gente fala em previsão, né? A gente não sabe o que pode acontecer. Semana passada a gente estava em bandeira vermelha, essa semana nós estamos em bandeira laranja e assim segue, gente. Então, a previsão de início seria para setembro, mas pode ocorrer como pode não ocorrer variadas coisas, com diminuição na taxa de testes de Covid e de arbitragem para tentar manter essas equipes aí. A divisão de a série B, no caso da Liga Gaúcha, e a Série Prata, tem um adendo muito grande porque eles prevê com portões fechados. E o interior do futsal aí, quem joga no interior do futsal gaúcho aí, sabe que as torcidas, as comunidades abraçam as equipes de futsal. Então daqui a pouco tem muitas equipes que podem estar desistindo por a falta do público, né, Cauê? Exatamente, não tem como levantar verba para fazer o futsal andar nessas comunidades. Quem é aqui do Rio Grande do Sul, e acho que como a grande maioria dos estados brasileiros sabe que o futsal é muito forte no interior. Até porque a gente fala que Porto Alegre, que é uma grande cidade, Caxias do Sul, uma grande cidade, não tem times tão imponentes no futsal. Até o momento, né, Diegão? Até o momento, né? Seguindo para notícia mais polêmica da semana, é o cancelamento de algumas competições pela Conmebol, sendo elas a Libertadores de futsal, uma delas. Temos também a Libertadores de futebol feminino e futebol de areia, Diegão. Mas o futsal foi cancelado, Diegão.
Não está confirmado ainda, não sai a Conmebol, a gente não conseguiu achar a notícia da Conmebol, né, também. Nós a gente olhou em outros sites aí, mas pelo que a gente tá por dentro aí, realmente a questão da competição do feminino principalmente, ela foi cancelada em virtude ao Covid-19. Mas eu te faço uma pergunta, Cauê, você pode me ajudar aí. Se vai ter a masculina, por que não vai ter a feminina? Exatamente, aí que está a questão do apoio, né, e da questão financeira aí, acho que para o retorno para Conmebol. Não deveria ser, né? Não deveria ser, mas... Não deveria ser, mas faz parte do mercado, né? O que rege o mercado é a questão financeira. O Diego falou, o pessoal tá mandando notícias para nós agora, tá, gente? Nós estamos tendo uma certa relevância. O pessoal quer saber, Diego, o que tu acha sobre a crise mundial econômica? Diego, Cauê, o que tu acha do preço do dólar? O pessoal tá perguntando agora, nós estamos influenciando opiniões, Diego. Estudos, isso fora. A gente está correndo atrás das perguntas e das respostas. Cauê me pergunta, eu pergunto para ele. Verdade, não, nós estamos trocando ideias. E seguindo para o nosso contexto que a gente adiantou antes, a notícia que envolve o Americão é que nós somos um grande parceiro do projeto Joga Junto. É isso mesmo. Te uniu as forças do nosso município aí em prol do próximo, né? A gente já vinha fazendo a nossa parte, né, Cauê? E as outros lugares também. Então a gente resolveu, unir todo mundo para alcançar o maior número de pessoas possíveis, né, Cauê? Verdade, e unindo inúmeras pessoas, a gente ganhou um fortalecimento até de cidades aqui, de alguns parceiros nossos da região aí, Samuel de Antônio Prado, pessoal de Flores, pessoal de Bento Gonçalves, está ajudando a nossa comunidade aqui, a partir de uma ideia nossa aí, um anseio nosso por querer ajudar, a gente conseguiu unir forças e fazer esse evento aí que nós temos que bater a nossa meta, tá, gente? Primeira ação nossa é essa arrecadação de alimentos, nós temos a meta de 3 toneladas. Diegão, 3 toneladas, o que tu vai fazer, Diegão? Eu vou fazer uma tatuagem da escolinha, né? Vai meter? Vou meter a tatuagem da escolinha no... E tu, Cauê? Fala de novo aí, pessoal. Eu, com toda essa beleza aqui, agraciada por Deus, criada por minha mãe, vou platinar meu cabelo. E a barba, Cauê? A barba vai platinar também ou não? A barba é mais difícil, cara. A barba é mais difícil. A barba, Se chegar a 5, tá barba. 5 toneladas. Se chegar a 5, a barba e o cabelo. Eu platino a barba, o cabelo e os pelos do peito. Vamos lá, pessoal, contamos com todos vocês aí, ó. Ajuda nós aí a platinar o cabelo e a barba do Cauê aí, ó. Vamos chegar a 5. Comunidade geral, dá esse apoio pra nós aí. Você estará ouvindo esse programa na sexta-feira. Nós estaremos chegando na parte final da ação, tá? Que ocorre toda essa semana aí, de segunda até domingo. Você terá tempo de sábado doar ainda, ou pela nossa vaquinha, ou ligando para um de nossos professores do América, ou chamando na página ali do Projeto Joga Junto, Projeto América, Apafute, 01 Café, todos esses parceiros que ajudam aí, tá, gente? De alguma forma você pode ajudar, até durante a semana depois que a gente vai entregar. Chama nós, tá, gente? Tem vários caminhos para fazer o bem. E claro, domingo o que tem no nosso canal, Diego? E pra fechar com chave de ouro, né, Cauê? A gente tem a live com os guri do Pura, né? A live vai bombar. Um samba, um pagode e também... Parceiro Chiquinho de Vilas, né? Vai fazer uma participação. O pessoal aí do Rap Chiquinho, que é muito influente aí nas comunidades. E o pessoal do Pura que já fez parte da escolinha. Léo, Ramon, já deu um chutinho lá na Quadra Vargas, né, Diego? E na Antes também, o Léo já foi, só no tempo da Antes já. São. O Ramon era meio, mas o Ramon era o 10 do meu time, né, Ramonzinho? Mas não vamos deixar por assim. E o Léo jogava já lá em cima lá com nós lá. Então, galerinha, fica ligado, convida a família inteira, domingueira, final de tarde, prepara o seu chimarrão, senta em frente à TV e vamos ver a live do Pura. E se puder ajudar, melhor ainda. Melhor ainda. Os papais ali do América, separa a cervejinha ali, os guris na coquinha e acompanha a live do Pura, a live no canal do Americão, a live do projeto Joga Junto, rapaz. Joga junto nessa causa aí. Então vamos lá, vamos no flow aqui do salão, estamos entrando, pisando na bola para acelerar a bola. Vamos para o próximo conteúdo do programa, que é os desafios Quartete. Jogue como uma mulher, Diego. Jogue como uma mulher. O Cauê, tu não tem metade da habilidade dela aí. Metade. Sei disso, por isso que eu falo, tem que se esforçar para tentar resolver a situação contra as formas.
A Tete é muito habilidosa, vocês vão assistir agora os desafios que fizemos com a Tete. Acompanha! Trouxemos a nossa entrevistada do dia, nosso convidado do dia, a Tete. Então tá, gurizada, estamos aqui no ginásio Andy, a casa do americano aqui, trouxemos a nossa entrevistada do dia, nosso convidado do dia, a Tete. Para fazer o desafio de hoje é jogue como uma mulher, né, Diego? Isso aí mesmo, rapaziada. Agora nós vamos ver se a Tete tem a gingada, né? O balanço aquele, né? O métier. Vamos fazer 3 desafios para a Tete. Você pode fazer em casa, aí na quadra, no pátio ou em alguma quadrinha do bairro e mandar para nós que a gente vai fazer o react, o reagindo ao desafio. Quais serão os desafios, Diego? Primeiro que a Tete vai nos proporcionar é 1 contra 1. Todo mundo sabe que a Tete é a ala, vai jogar na ala. Então o primeiro desafio é aquele 1 contra 1. O segundo desafio qual é? O segundo desafio é a pivotada. A Tete falou para nós na entrevista que vai no ar nessa segunda-feira que ela cai no pivô também e às vezes faz aquele giro do pivô lá. Vamos fazer essa habilidade da Tete, finalizando depois para o terceiro desafio, Diego. Com aquela bola, aquela passe lá de tu entrar pisando e botar a bola lá na forquilha do goleiro. É isso que é a coisa bonita. É entrar pisando no salão, atropelando o adversário no contrapé e pum! Será que vamos, Tete? Vê se sai. Então tá, gente, vocês puderam ver aí a Tete desempenhando todos os desafios que nós tivemos para ela com maestria, né, Diego? Com genialidade, digamos assim, né, Cauê? Batida firme, as vergas, conseguiu tudo. O 1 contra 1 já era de se esperar que tu conseguiu o Cauê, porque ele não marca nada. Eu vou dar esse adendo aí, o Cauê não marca nada. Eu quis demonstrar para ela como é que era com a lambretinha em 1,88 quase de altura. Mas, tranquilo, Tete, como é que foi? Difícil, quero ver você fazer de calça jeans. E na quarentena ainda, Na né? quarentena, sem treinar. Sem saber quantos lados tem uma bola. Mas tá aí, vocês viram que a Tete então desempenhou todos os desafios com sucesso. Esperamos que você faça o mesmo na quadrinha, no pátio de casa. Faz lá, faz o balãozinho e manda pra gente tá podendo compartilhar aí nas nossas redes. Isso aí, encaminha pra gente que semana que vem a gente faz uma reação a esse desafio. Desafio, jogue como uma mulher, que a gente pode ver que não tem diferença no futsal aqui, nas habilidades masculina e feminina, e a Tete demonstrou isso com maestria, né, Diegão? Isso aí mesmo. Certo? Tá na rede. Então você pode ver toda a habilidade da Kathleen Borges da Silva Tete. É gol na gaveta. É pisada, é gol na gaveta, é lambrete, chapéu e canetinha. Jogue como uma mulher, a gente sabe da dificuldade que tem o futsal feminino, como todos os esportes femininos. E a gente dá os parabéns para a Tete, é uma representante de Caxias do Sul. Chegar tão longe no futsal, então, jovemente. Levantando essa bandeira, né, Cauê? Verdade, verdade. Temos que tirar o chapéu para ela. Exatamente. Convocamos aí o pessoal, aí, os meninos, meninas, nossos
espectadores dos programas, os papai, as mamães, os titio, as titia, a tentar fazer um desafio aí em casa, ou na quadrinha, ou no ginásio. As meninas, né? Principalmente as meninas agora que viram aí, ó. Vamos lá, a mulherada, a meninada, ó. Se puxa aí, as mamães que gostam de jogar um futebolzinho. Se puxa aí, vamos fazer e manda pra nós aí que nós vamos estar comentando semana que vem. Lança aí o desafio, pode fazer até a lambreta e até o chapéu na cadeira. Alguma coisa a gente sempre vai comentar aqui no próximo programa. A gente lança um desafio, a gente reage ao desafio. A gente lança um desafio, a gente reage. Lembrando sempre, a gente grava às terças-feiras, tá? A gente tenta mandar o programa um pouquinho antes pra gente poder reagir. Teve gente que mandou semana passada na sexta. A gente vai botar no final desse programa aqui, né? O menino, como é que era o nome do menino, Deus? Gustavo jogou com a nossa escolinha um tempo atrás, uns anos atrás. A gente vai botar ele resolvendo os desafios do americano. Muito bem! Beleza, Diegão? Seguindo para a programação, nós temos as dicas do americano. O americano dando dicas para a população. E eu vou te dizer, são umas dicas assim, ó, cada vez melhor, cada vez melhor. Essa de hoje, por exemplo, aí eu faço muito. Então, utiliza bastante. Vocês aí, conseguem ver aí, né? Vocês conseguem ver. O que é as dicas de hoje, Cauê? Fala pra rapaziada aí. Você está com dificuldade para treinar em casa? Você está sem vontade? Nós temos a solução! Não é Abe Toner, que você fica lá ligado, o bagulho tremendo, os abdômen. Não! É música para você treinar, rapaz! Música para os seus ouvidos, para dar aquela inspiração, aquela vontade de correr, de pular, de saltar. Se esforça! Tem aqui, ó, músicas, 3 tipos de música, artista, o Coraquaquá, que você tem que ouvir antes de dar um treininho para treinar bem demais. Começando pela dica de quem tem embasamento. Diegão, com o que você treina, Diegão? Eu ia falar agora, eu gosto muito de ouvir, mas não gosto muito de treinar. Dá pra perceber, eu acho, né? Mas enfim, quando eu vou lá na Borges, lá, principalmente lá que meu compadre é o que manda lá, eu digo pra ele assim, ó, prepara aquela playlist do grupo Revelação e Clariô, aquele samba, aquela roda de samba que tem os dois juntos, que é aquilo lá assim, ó, me dá um... e temos que treinar, correr, pular, e o resultado depois vem. Ai, meu Deus, só você vai melhorar, só você vai encontrar os caminhos perdidos. E aí? Depois vem. Eu acho que o homenzinho chega lá, pede um pastel, uma coca e fica ouvindo um pagode. Cauê, então aí a minha primeira dica, eu como gosto de um bom pagode, um bom samba, a roda de samba do Clariô e Revelação, se tu botar na tua TV aí, vai treinar, vai suar e ouvindo uma boa música de qualidade. Justo. Eu gosto, vou dizer, eu gosto do pagodinho também. Não para treinar eu sou mais igual ao nosso produtor, músicas mais agitadas. Nosso produtor aí, um grande gosta muito de funk, mandou agora, a dica dele é brega funk, Pedro Sampaio, Coraquaquá, DJ Pio, Henrique de Ferraz, que é para dar uma energia, não é chegar Não vai chegar no funk, Diegão? Eu vou te ser bem sincero, Cauê, eu não sou muito chegado nesse tipo de música aí, desse ritmo aí. Eu acho que o funk é pra quem é solteiro nas baladas novinhas, né? Tu acha? Cada um tem a sua opinião, nós temos que respeitar, não? Claro! Se o nosso produtor gosta de dançar, quer dizer, treinar ouvindo funk, vamos deixar ele treinar ouvindo funk. É verdade, nosso produtor falou que gosta muito de ouvir isso na Zumba também. Então tá, gurizada, e indo pra última, que é o que eu geralmente tenho gostado de treinar, é um rapzinho americano. Se você é dos mais antigos, geração 2000, um pouco mais pra trás, pra baixo ali, um Eminemzinho. Se tu é que nem eu, quem gosta de tudo do rap, DMX, ou melhor, DMX no português, no espanhol, DMX. Quer o que tu vai assistir um filme de tiro? Vai ter o DMX tocando lá, aquelas músicas agitadas. E essa semana eu tenho escutado muito Kendrick Lamar. I got loyalty, got royalty inside my DNA. Cocaine quarter piece, got war and peace inside my DNA. Conhece o Kendrick? Não. Então faça você que não, Diegão, bota lá no Spotify.
Kendrick Lamar, soletrando? Não precisa. É, porque eu ia te falar, eu não sei escrever aí, Beleza. Era isso que nós tínhamos sobre os nossos conteúdos. Hoje foi o tiro certeiro, Diegão. Ô, Cauê, abrindo um adendo ali, ó. Se você tá estiver entrando em casa aí, estiver ouvindo alguma dessa playlist aí, manda pra nós também. Manda pra nós que nós vamos dar um jeito de botar no canto da tela lá, né? Vou botar aqui no nosso telão aqui. No telão aí vocês podem acompanhar várias coisas, vários negocinhos, ideias nossas no nosso telão aqui interativo. Manda pra nós que a gente, como a gente tá com saudade do pessoal aí, né, Diegão? Tamo carente. Estamos carentes aí, o pessoal da quarentena. Manda pra nós, já que a gente não pode ver vocês pessoalmente aí na nossa casa. Manda pra nós que a gente vai ver, mesmo que digitalmente, vocês fazendo um exercíciozinho, contando uma piada, qualquer coisa aí, tá, gente? Mantendo a forma é interessante, né? Mantendo a saúde. Se alguém quiser mandar um abraço do americano e pra nós botar no nosso telão, manda aí que não tem pra louco. Falando em abraço do americano, Diegão. Chegamos nos abraços, Cauê? Abraços, Diegão. Primeiro, deixa eu te falar uma coisa, Cauê. Semana passada tu mandou um abraço pros cachorrinhos, né? Mandei pros dois. E-mail. O nosso querido e amável telespectador, o Juba disse que ia te mandar uma foto dele e da cachorrinha dele vendo teu programa, que eles assistem os dois juntos. Olha aí, Juba. Já tinha gravado o programa e não deu mais tempo. E ele também tem uns balãozinhos até agora nada. Isso aí é demais história. Como é que é o nome da moça? É feia, pobrezinha. Mas é querida, é a Cindy. Cindy! Um abraço pra Cindy, a cadela do Juba. Cachorrinha do Juba. É a cachorrinha, não por isso que é a mulher dele, né? Deixa bem explicado, né, minha comadre? Sim, então, Cauê, os meus abraços de gol de hoje, primeiramente, é para uma pessoa importante na minha vida, muito importante. Uma pessoa querida, que serve de exemplo para mim, que hoje, nessa data de terça-feira, está completando mais um ano de vida, Cauêzito. Exemplo não. É meu exemplo, sim, de honestidade, guerreiro, uma pessoa trabalhadora, ensinou o caminho do bem para os seus filhos. É o meu querido e amado pai, seu Amarildo. Grande abraço, meu pai, feliz aniversário, que Deus te dê muita saúde. E tu sabe que nós estamos juntos, né? Estamos juntos. Esse é meu primeiro abraço. O segundo abraço. Parabéns, Amarildo! Hoje, 23 de junho, está com os anos em festa. Parabéns, Amarildão! Pare com aqueles teus hábitos. O segundo abraço, então, vai pro... Tu quer fazer o grito dele, hein, Cauê? Quem que seria? Ele tem um grito bem específico na nossa torcida. Que nós reconhecemos a voz dele lá em Pelotas. Marquito, vamos, América! O nosso querido Marquinho! O nosso querido Marquito! Não dá pra falar o que ele diz, né? É um vamos, América e... Marquinho, grande abraço, tamo junto, meu querido, logo estaremos de volta aí, né? Esse homem tá incomodando nós desde o Sub-9, desde que o Guilherme Duarte era Sub-9, o menino agora é Sub-17. Mas é um prazer tê-los do nosso lado, né? Nos ajudando aí, apoiando quando a gente precisa. Exatamente. Então, grande abraço, Marquito. E o terceiro, para encerrar, foi um telespectador também nosso, né? Que viu nosso programa, compartilhou nas redes, meteu um likezinho, joinha. Meu querido e amigo, goleiro também, baita goleiro, Matheus Scalcou! Ô, Scalcou, meu querido! Gremista fanático! Fanático! O homem é gremistão. E tem cachorrinha também dele, se quiser ele posta a foto do cachorrinha dele. É mais um amigo dos animais das redes sociais. Scalcou, obrigado por estar assistindo nós aí, compartilha mesmo, curte aí, manda ideia e tamo junto, meu querido! Era isso os meus hoje. Amém! Eu tenho um grupo seleto de abraços. Semana passada fui polêmico quando mandei abraço para os animais, mas você viu que teve uma grande repercussão na comunidade aí. Luiz Amel me mandou mensagens, defensor dos animais, falou assim, parabéns pelos seus atos, cara. Ficou assim, ó, isso me gratifica muito. Mas tu viu que também deu polêmica, né? Teve animais que ficaram bravos que tu não mandou um abraço pra eles. Muita amizade. Zeus, tive o prazer de ver os... Bota aí na produção se tiver um vídeo aqui. Tem o vídeo. Eu fui ver o Zeus, tava muito louco. Zeus, pastor alemão aí do seu Amarildo. Fecha em mim, produção. Fecha em mim que eu chego a embargar a voz.
chega a embargar a voz, brilha os olhos. Eu quero agradecer a todo mundo que ajudou o projeto Joga Junto! Boa, Cauê! Auditório, aplaude Cauê aí, ó. E aqueles que não ajudaram, corre que ainda dá tempo. Tem até domingo. Corre, gente, ajuda Você nós que aí. doou um pacote de sal, ou você que doou 100 pila da Europa, tivemos doações da Itália, Da Bélgica. e ontem tivemos um contato da Austrália, meu amigo Zé. E Balneário Camboriú também. Balneário Camboriú, que é Argentina, Diegão. Não, é português. É Brasil e geografia, meus queridos amigos do Americão. Então, vou agradecer a todo mundo que de alguma forma aí deu um apoio, falando seriamente, deu um apoio para nossa causa. Essa é a nossa primeira ação, arrecadação de alimentos. Mais pra frente teremos o Dia das Crianças e depois o Natal. Você que de alguma forma ajudou a gente, deu uma moral, divulgou, deu pelo menos um parabéns pela causa e valeu, gente. Já ajuda bastante, hein? Que eu acho que é uma grande forma aí de dar uma ajuda nesse momento difícil aí da pandemia, né, Diego? O mais importante, né? Ajudar o próximo nesse momento, né? Exatamente. Então, foi bem, então parabéns de novo, hein, Cauê? Eu não sou muito burro, não. É. Eu acho que eu tenho cara de tanso. Só tem medo de caminhar, né? Só parece tanto. Então, gente, vamos chamar vocês para o próximo conteúdo de semana que vem, o entrevistado da semana que vem. Nesse domingo, você pode ver aí a Kathleen. Ô Cauê, agora aqui me diz uma coisa, vai pro ar no domingo mesmo, que a gente tem a nossa live, ou vamos botar na segunda entrevista completa da Kathleen? Pensei nesse momento agora, acho que vamos botar na segunda-feira, tá, gente? Especialmente na segunda-feira vai sair a entrevista com a Kathleen, a Tete, tá, gente? Semana que vem, nossos convidados serão 3, tá, gente? Faremos uma mesa redonda sobre jogar futsal na Itália. É muito bom esse tema, né, Cauê? A gente vai estar falando com os caras que viveram isso. Exatamente, teremos Luciano Corrêa, jogou 10 anos na Itália, Gabriel Santin e Duda Tacani. Esses 3 aí tiveram lá, vão estar contando um pouquinho de como funciona, da experiência deles e passando para nós o que realmente acontece nos bastidores lá, se é fácil, se é difícil. Eles vão estar contando para nós aí como é que vai ser. Exatamente, tem bastante gente que sai de Caxias do Sul para jogar fora devido à questão da cidadania e essas paradas aí que tem a facilidade da nossa região para jogar na Europa. Aí vocês podem ter noções aí de mais um caminho que se abre no futsal para sobreviver aí nesse esporte que tem grandes dificuldades, mas é muito prazeroso. É verdade. E também no próximo programa que a gente vai estar trazendo alguns resultados da campanha, né, Cauê? A gente já vai na terça, a gente vai fechar no final da semana, mas na terça-feira a gente provavelmente vai estar passando alguns detalhes aí para vocês quando o próximo programa ir ao ar. Exatamente, então fica aqui nosso pedido. Além de curtir, compartilhar e comentar nas nossas redes, domingo, pelo amor de Deus, assiste a live do Pura Curtição com participação de Chiquinho de Vilas aqui nesse canal. No canal do Americão! América Branco Futsal. E manda pro pessoal, domingo tá sem nada pra fazer, vai assistir o Faustão? Não. Pura Curtição. Chiquinho, o guri da América, fazendo bem, doando alimento. Não tem coisa melhor. Não tem. Convida todo mundo, pai, a mãe, os nossos parceiros, os meninos da Apafutiux, também ligadinho lá. Vamos fazer estourar a audiência e visualizações. Vamos se inscrever no canal, vamos arrumar alimento, a doar do pet do vizinho. Cada um de nós aí fizer um pouquinho aí, 5 quilinhos de alimento já, no final lá vai dar um montante que nós vamos poder ajudar muita gente, muitas pessoas. Então, contamos com o apoio de vocês, seus queridos. É isso aí, gente. Fique no final do programa agora com o desafio enviado pelo colega Gustavo, né? Isso aí, Gustavo. Dá uma olhada nas páginas da Triunfo, segue o Diegão no Insta, GRCTT a produção no Insta, e agora dá uma olhadinha pro meu canal pessoal também. Vou dar aquela toque, vou chamar pros parceiros. Segue lá, Cauê Mil Coisas, né, Diegão? É bom, né, Diegão? É bom. É engraçado, o pessoal que acompanha na rede social, o homem aí, olha. O homem tem uma ideia meio louca aí. É engraçado. É isso aí, lá eu tenho toda a liberdade pra criar. Lá é pra menores de 18 anos. Certo, gente.
É nóis, muito obrigado pela participação. Assista a nossa live. Tá na rede, Igor. Tá na rede. Valeu. Caralho, habilidade.